Deuteronômio 15, 11, eu acho. A parábola do filho pródigo. Uma parábola bem conhecida, uma palavra conhecida por todos nós. Todos que acharam de amém? Não. A parábola do filho pródigo, capítulo 15, versículo 11, a seguir diz assim. Ele disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo de número 15. Depois chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com umas bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Versículo 18. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 21. Meu filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vestiram e pondo-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e tomando-nos alegramos, porque este meu filho estava morto, e ele viveu. Tinha-se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, por esse nome de Jesus. E bastante, como dizer assim, conveniente, nessa noite, falar um pouco dessa questão, até porque, apesar de estarmos comemorando o Dia dos Pais, eu quero parabenizar todos os pais nesta noite, pelo privilégio de ter recebido de Deus a missão de cuidar da sua herança. Porque somos, assim como para nossos pais, nós éramos heranças, como herança do Senhor, os nossos filhos também são herança do Senhor. Amém? E queremos falar sobre um pai. Claro que vamos abranger de um modo geral, até porque, na verdade, eu sinto que nesta noite, se nós pararmos para pensar um pouco e analisarmos o que vamos ouvir nesta noite, poderemos mudar muito a nossa vida. Nossa maneira de pensar e maneira de vermos as coisas. E começar a procurar ver e procurar observar as coisas com o mesmo olhar de Deus. Amém? Nós vemos aqui, a palavra de Deus diz que um certo homem tinha 2 filhos. E eu fico imaginando como deveria ser a vida deste homem, a sua alegria e a felicidade como a minha e a tua, quando olhamos para os nossos filhos e temos eles perto de nós. Daquele homem não era diferente. Todo o projeto e construção da sua vida, todos os seus sonhos, todos os seus planos como pai, tinham um objetivo de deixar alguma coisa para os seus filhos. E para que eles pudessem no futuro estar estabelecidos com aquilo que o pai construiu e projetou. O desejo do pai era que eles entendessem o que ele estava fazendo naquele período em que estava junto com eles. Porém, tinha o mais moço, o mais jovem. Talvez esse mais moço, mais jovem, é aquele onde muitas vezes a nossa esposa diz para o nosso filho, passando a mão por cima dele. Tem que ser mais severo, tem que corrigir um pouco mais, cobrar um pouco mais. Quem sabe esse pai cobrava mais do que o mais velho. Mas o mais moço, o mais fraco, o mais pequeno, ele com certeza olhava e, como todo pai, o admirava pela sua vida. Mas esse moço foi demonstrando algo diferente. Eu quero que entenda que quando a Bíblia diz assim, ó, que o mais moço disse ao seu pai, dá-lhe a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda, e pouco tempo depois do filho, mais logo a junta do tudo partiu. Esse poucos dias depois, com certeza, foi o período mais duro para esse pai. Foi o período mais sofrimento para esse pai. Até porque o filho
demonstrou um certo comportamento não normal para aquela época, de pedir para o pai a sua parte da fazenda, demonstrando insatisfação dentro de casa, e demonstrando um outro interesse que preocupava o seu pai. E eu fico imaginando que não é diferente dos dias de hoje. Nós olhamos para dentro da igreja hoje, quantas pessoas, quantos irmãos e quantas irmãs, dentro da casa de Deus, demonstram insatisfação, querendo uma posição, querendo uma parte dentro do projeto da comunidade, talvez até para se satisfazer, e ao mesmo tempo demonstrando um certo sintoma de doença. E aquele pai observando seu filho e entendendo que não adiantava dizer não para ele. Deveria deixar, sim, ele tomar uma posição para que pudesse com aquilo aprender alguma coisa. Mas eu creio que aquilo nos trouxe muito para o pai, muita dor para o pai. Mas o filho, demonstrando aqui uma certa rebelião e um certo orgulho e uma certa insatisfação e rejeitando a autoridade do pai como pai, olhou para o pai e disse: pai, nós precisamos ter uma conversa com esse senhor. E o pai, já observando que ninguém faz nada de repente, a coisa já vem acontecendo já há algum tempo, e o pai que é pai observa o desenvolvimento, a movimentação do filho, o seu comportamento, e sabe que a conversa com certeza não seria boa. E ele chegou para o pai e disse: pai, eu quero o seguinte, o que cabe a mim em toda a sua fortuna, em todo o que o senhor tem, o que cabe a mim? O que me é por direito? E se eu tenho alguma coisa por direito, eu queria que isso soubesse agora, nesse momento, o que me pertence. Porque eu estou disposto para não ficar mais dentro do Senhor. Eu estou disposto a não estar mais presente com essa família. Eu quero me retirar daqui. Eu quero conhecer outros horizontes, conhecer outras pessoas, outros caminhos. E o pai poderia ter calçado o pé. O pai poderia ter procurado os anciãos da cidade e ter colocado os anciãos o comportamento do seu filho. Mas ele não o fez. Permaneceu firme com sentimento de pai e deixou que seu filho tomasse uma decisão. Mas uma coisa tinha em mente, que aquele filho estava saindo. Mas ele tinha na sua mente, o pai tinha certeza disso. Ele vai por onde ele for. Ele vai sempre lembrar que ele teve um pai. E que esse pai o tratou como filho. E sempre o tratou bem. Por o pior lugar que ele possa cruzar, ou por onde possa andar, um dia ele vai se lembrar de mim. Deus olha para você e diz: um dia você vai lembrar de mim. Porque você tem Deus que te ajuda, que te sustenta, que te guarda. Por onde você for, saiba que um dia você vai olhar para aquilo e me pedir socorro. E eu vejo aquele período na vida daquele pai, a sua tristeza se alongando. Até que em dado momento, o jovem sai. E vai embora. Não pense você que o jovem só foi embora e o pai ficou na boa, não. Aquilo foram os dias mais cruéis da sua vida. Quem é pai entende o que eu estou dizendo. Meu irmão saiu de casa. Eu vi e contemplei por várias vezes o rosto do meu pai pela falta do meu irmão. Houve dias que dava barulho no pátio e pela manhã meu pai me chamava e perguntava: foi o Daniel que entrou dentro de casa? Foi o Daniel que apareceu? Não foi ele. E a gente percebia no seu olhar a tristeza e a falta daquele filho. E eu fico imaginando esse pai como não foi o sentimento dele pela falta do seu filho. Eu quero te dizer que não é diferente do sentimento de Deus para conosco, quando saímos da sua presença, nos afastamos do convívio dele e vamos para o mundo. Deus, ele sente sim a sua falta. Ele sente sim a falta da sua presença com a sua igreja. Ele olha para o templo da congregação da Vila Bob e ele sabe quais os filhos que estariam daqui. E ele está aguardando que volte cada um deles. Deus está olhando. Deus está como aquele pai que ficava todos os dias
entre a porteira da sua fazenda ou na porta da sua casa, sempre olhando ao horizonte para ver se avistava a presença de alguém familiar. Deus está olhando para o horizonte e está observando. Não compare ao lado humano, Moécio, mas eu quero te reportar esse sentimento que Deus tem para comigo e para contigo. Deus disse que nós fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Podemos comparar assim, não podemos, irmão? Podemos comparar nesta noite. Louvado seja Deus. E agora eu vejo outra coisa acontecer na vida, que quando vai, gasta o seu dinheiro, chega um ponto da sua situação, que não tem mais nem amigo, não tem mais nem onde deitar a sua cabeça, e te obriga a procurar socorro com pessoas estranhas. E quando chega lá, a primeira coisa que acontece, ele tem que tratar de pontos que dentro da cultura judaica, o animal imundo, o judeu não poderia nem se aproximar desse animal. Ele já estava atacando os animais, dormindo com os animais e comendo a comida desses animais. Demonstrando a sua condição ao que bom chegou ao fundo do poço. Lá estava ele, mas o pai estava aqui esperando. Me chama a atenção, eu quero ser rápido para tomar muito tempo dos irmãos. Me chama a atenção que esse moço, nesse exato momento, no versículo 16, quando ele sente vontade de comer e come essas comidas, ali no versículo 17, ele cai em si. E ele diz assim, olha só no versículo 17, e cai em si e diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ele está lembrando da sua casa agora. Veja bem, ele era filho do dono da fazenda. Ele era considerado como príncipe. E quando ele caminhava na sua fazenda, ele caminhava como filho do dono da fazenda. E todas as pessoas estavam reverenciadas como filho do patrão, o filho do dono, o príncipe daquele lugar. Ele caminhava e observava e sabia cada funcionário que o seu pai tinha. E ele sabia agora que nenhum deles passava fome na casa do seu pai, porque os trabalhadores do seu pai têm que comer e eu aqui estou oferecendo de fome. Louvado seja Deus. Quantas pessoas que estão atuando agora? Quantos de nossos amigos que se afastaram da presença de Deus estão oferecendo fome da palavra de Deus? Estão se alimentando com coisa imunda. Estão comendo coisa. Porque no dia dele, eu conversando com um homem, filho de um irmão, presbítero da igreja, ancião da igreja, homem temente a Deus, o seu filho disse para mim que ele era espírita. Se criou nessa igreja, sentado com palavras sem fria, levou dizendo para mim: você disse que todo mundo vai de ferro, mas não é assim não. Ele falou: meu menino, tu está perdendo o seu tempo, tu conhece a palavra de Deus, jogou fora o que você tinha, está perdendo o seu tempo, e tu sabe que a palavra de Deus diz que se você não aceitar Jesus como Salvador, filho de Jesus ou qualquer outro, sem ele, com certeza o seu lugar é no inferno. Não tem outra explicação. Pessoas deixaram de comer uma comida saudável e começaram a comer comida para os porcos. Aí eu vejo, quando ele lembra disso, me chama a atenção que ele retorna com desejo no coração de voltar para a casa do pai, demonstrando não ter medo do pai. Porque se tivesse medo, ele não se aproximaria e nem se direcionava de novo à fazenda do seu pai. No versículo 18, veja aí: levantar-me-ei e nem ter com meu pai, direi: pai, deitei contra o céu e perante ti. Esse moço, ele não tinha medo de voltar para casa. E nem medo do seu pai ele tinha. Mas sabia o que ele tinha que retornar. E sabia que nesse momento ele olhou para dentro de si. E é o que nos chama a atenção. Ele reconheceu a sua condição. E viu o estado que se encontrava. E ele pensou: eu vou voltar para a casa do pai. Na minha condição em que estou vivendo, na minha situação que estou vivendo, eu preciso retornar. Se eu continuar, eu vou morrer, eu vou me perder e vou acabar indo para um lugar distante de Deus. Vou perder a minha oportunidade. Vou chegar para o meu pai e dizer: pai, me permite entrar na sua fazenda e dormir com os seus empregados, trabalhar com os seus empregados,
viver ao lado dele, mas pelo menos deixa eu entrar dentro da tua porteira e estar contigo. Não me deixa afastado, não me deixa longe. Eu imagino os tempos que ele começou a contar, os minutos que ele começou quando ele saiu daquela situação, quando ele reconheceu. Entenda você, irmão, Nabucodonosor ficou 7 anos vegetando, comendo capim, no meio dos animais, como um animal. E houve, num momento oportuno, vamos dizer assim, uma luz, um momento rápido, né, de oportunidade da vida dele, e ele abraçou rapidamente, e reconheceu quem era Deus, e Deus orientou a situação, e deu seu reino de volta para ele. Quando nós estamos no pecado, quando estamos vivendo de uma maneira errada, Deus sempre dá uma oportunidade. O que devemos fazer é aproveitar esse momento em que Deus nos dá e nos agarrar dessa oportunidade. E dizer, Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de mim. E vamos abraçar essa oportunidade que Deus está nos dando. E quem sabe nesta noite, Deus está dando a você uma oportunidade que, trazendo a lucidez, ninguém morre na UTI, qualquer um que for falar, ninguém vai morrer se antes ter uma oportunidade de dizer, Deus, socorre-me. Já viu quantas pessoas no leito para morrer, de repente dá um estado de melhora, e ele, nossa, melhorou, mas ele teve uma melhora para dizer, Deus, socorre-me, Deus, ajuda-me, Deus, e salva a minha alma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe nesta noite, Deus não está trazendo a você um momento de lucidez na sua vida pessoal, para que você agarre a mão dele e diga, Senhor, tem misericórdia de mim nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu vejo outro ponto muito fundamental. Ele reconhece que não é digno de ser chamado filho. Eu não sou digno. Eu não sou digno de ser chamado filho. Aleluia. E olha aqui, no versículo 20, levantando-se foi para o seu pai, quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo-se, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse, mas essa parte daqui do versículo 20 me chama a atenção, porque quando esse moço entrou naquela porteira, imagina você, já falou perto de alguém que não toma banho há meses ou há dias? Eu já me deparei com pessoas, irmãos, que não tomam banho há dias. É insuportável o cheiro. O suor humano, mais a sujeira, e tudo aquilo é impossível de suportar. Agora imagina se o moço dormia dentro do lugar onde se pisava de bola. Ele estava sujo de esteira, de tremendo de bola, sem tomar banho, sem condição, porque não podia nem entrar numa casa para tomar banho, porque não tinha o dinheiro, não tinha o tempo, não tinha banho. Ele, quando veio, o pai olhou para ele e abraçou ele, beijou ele, sem olhar para a condição em que ele se encontrava. Ele simplesmente o abraçou, porque sentiu saudade e ficou feliz de ver o seu filho retornando. Outra coisa que me chama a atenção, o filho olha para ele no versículo 21 e vai dizer, pai, e começa a se explicar. O pai olha para ele, feliz da vida. Quando ele explica, dá uns passos que me chamam a atenção aqui no versículo 21. E o filho lhe disse, pai, peguei para o céu e perante ti. E já não consigo ser chamado teu filho. O que faz isso para ele? Ele faz o seguinte, olha, por lá, veja bem, às vezes nós queremos explicar, Deus, eu não sou digno de ser chamado pelo Deus. Eu não mereço estar aqui. Não é assim. Porque se você está aqui é porque Deus te trouxe. Eu não fica se rebaixando, dizendo eu não mereço isso, eu não mereço aquilo. Não é assim. Deus te chamou porque você é comprado com um sangue ali na cruz do Calvário. E esse sangue é o mais alto preço pago pela vida de uma pessoa. Não há preço no mundo. Quando alguém morre, alguém pergunta, quanto vale essa vida? Ninguém sabe dizer o valor de uma vida. Ainda que os homens estabelecem um certo valor, mas ninguém conhece o valor estimado de uma vida, porque é o valor do sangue. Não importa quem foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Eu poder cada um de nós, aquelas pessoas que passam pela rua, quando você vê um mendigo deitado na calçada, ele também foi comprado com preço de sangue na cruz do Calvário. Foi pago sim pelo preço. E ele está aí. A você que ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o Senhor. E aqui eu vejo agora o filho te explicando. E o pastor olha para ele
e demonstra uma alegria. Tipo assim, filho, tu está do meu lado, é isso que importa. Esquece o que passou, deixa para trás, esquece tudo aquilo. O importante é que está aqui agora. Olhou para a pessoa, e traz uma roupa nova para esse rapaz aqui. E traz um anel de brilhante para pôr no dedo dele, que vai simbolizar para ele distinção, autoridade, e não calçado para ele, para demonstrar liberdade, porque eu quero que ele esteja na minha fazenda, como quando ele saiu daqui, sendo príncipe, sendo herdeiro. Eu quero que as pessoas olhem para ele e vejam que o meu filho voltou. Ele não voltou, ele está vivo, não. Ele estava morto, mas está vivo, porque eu estou restituindo a ele tudo que o diabo roubou dele. Eu estou dando para ele. Glória a Deus. Deus devolve para você o que o diabo tirou de ti lá fora. Quando o filho foi o anel, ele sabia que não merecia, mas o Deus Todo-Poderoso, eu digo para você hoje, na condição de pai, ele sabe, ele te conhece, e se fosse olhar para de onde Deus te tirou, não teríamos condições de estarmos sentados aqui. Mas ele se olha, sabe por que você está sentado aqui nesta noite? Sabe por que você está aqui na música nesta noite? Sabe por que você está aqui nesse coral esta noite? Porque ainda que alguém diga que você não vale nada, que você não presta, eu te digo, tu vale o meu sangue na cruz do Calvário. Tu vale a minha vida dada em cima do monte Gólgota. Eu sou o que te remi, eu sou o que te salvei, eu sou o que te resgatei. Vem aqui nesta noite, é porque ele te ama. Eu quero te convidar a colocar aqui em nome de Jesus. Nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos. Depois que aceitamos a Jesus como Salvador, Ele mudou a nossa vida. Já não somos como éramos antes. Já não fazemos o que fazíamos antes. Mudamos a nossa vida. Mudamos de uma maneira tremenda e grande. Alguém pode dizer que você não mudou, que você é o mesmo. Mas trate de cuidar do teu comportamento. Trate de cuidar da maneira que você anda. Trate de cuidar da maneira que você se coloca diante da sociedade. Porque você tem o compromisso de demonstrar e representar o reino dos céus. Porque entrar em Deus e continuar da mesma maneira, aí tem peixe. Aí Deus se preocupa. Ali é uma preocupação. Mas no momento que você diz, eu quero Salvador, deixa Deus mudar a tua vida nesta noite. Quantos nesta noite? Quantos nesta noite querem se aproximar do altar do Senhor? E vir até a frente. Quando nós estaremos orando por você nesta noite. Você me faz lembrar de um homem, ou seja, de 3 homens ou 4, que abriram um buraco em cima do telhado. Para colocar alguém que estava doente para Jesus curar. Me faz demonstrar o carinho e o amor que ele sentiu por esse homem. Me faz pensar que você pode vir aqui essa noite e trazer em pensamento alguém que você queria que estivesse lidando. Você poderia fazer essa pessoa como se estivesse quebrando o telhado, largando na presença de Jesus. Veja, eu estou olhando para o telhado quebrado. E deve ser um homem aleijado, paralítico. E a fé daqueles homens que trouxe a cura para essa hoje. Quantos filhos estão abandonados na porta? E que você conhece, não seja o irmão mais velho. Não seja o irmão mais velho. Mas vem se aproxima do altar. Vamos para essa música que se aproxima. Vem, vamos. Vem. Preciso de Deus mais vivo contigo nesse mundo. Só Deus sabe. A guerra que passamos durante a semana. A beleza que passamos no Senhor. Houvesse 4 desistir. E sempre irmão que entendeu que alguém precisava. Nós vamos ter terminado. Eu disse para minha esposa, vou experimentar a misericórdia de Deus. Glória seja o nome do Senhor. Glória seja o nome do Senhor. Vem.
Né? Quantos pais nessa noite querem dar um passo de pé e aceitar Jesus como Salvador? Não vai assumir o compromisso comigo, nem com o pastor local, mas para assumir o compromisso com ele. Porque é ele que vai te ajudar, ele é que vai mudar a sua vida. Não é a igreja, não é o pastor, não é eu, mas é ele, o Espírito Santo, vai te auxiliar nessa caminhada. Quantos essa noite querem levar Jesus consigo dentro do nosso lar? Aleluia. Também nosso pastor, diz que foi pregada, nós queremos também pedir oração pela Gabriela, prima da Miriam, que tem um bebê. Vamos orar também pelos irmãos que estão viajando, Adão e seu esposo. Tenho certeza, amado irmão,